Fala galera, tá no ar mais um episódio do Esporte 74, o seu podcast semanal com o melhor de futebol e da velocidade. Eu sou Cleiton Darlan e hoje vamos falar de Flamengo, Copa do Mundo de Clubes, Seleção Brasileira e Fórmula 1. Então se ajeite na cadeira e bora nessa resenha que hoje tá imperdível. E para começar, vamos aqui no bloco 1 já, vamos falar de Seleção Brasileira, né? A seleção brasileira está em terceiro lugar na classificação para das eliminatórias da Copa do Mundo, com 25 pontos. Ela está atrás da Argentina, que tem 35, Equador, 25 pontos, e na cola vem Uruguai e Paraguai com 24 pontos. Fechando os classificados hoje para a Copa do Mundo, temos Colômbia com 22 e Venezuela, 18 pontos, indo para a repescagem contra um time da Oceania. Em 10 de junho, a seleção brasileira venceu o Paraguai por 1-0 em São Paulo, com gol do Vinícius Júnior selando a classificação antecipada para o Mundial de 2026. Com esse resultado, a seleção alcançou os 25 pontos, que ficou matematicamente inalcançável pela Venezuela e Colômbia nas últimas duas rodadas. Foi também a primeira vitória do Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira como técnico. Agora, restam apenas duas rodadas finais, que acontecerão em setembro, sem pressão nenhuma para a classificação, e o foco agora passa a ser uma definição de adversários e a avaliação dos jogadores que comporão o grupo para a disputa da Copa do Mundo, né? A seleção seguirá buscando equilíbrio, eliminar os erros e ajustar o meio-campo e definir o potencial ataque da seleção com o italiano Carlo Ancelotti à frente. E assim, encerramos rapidinho essa passagem pela seleção brasileira, já que a CBF se aquietou, não temos bomba, não temos nada da CBF esse mês. Ufa, graças a Deus a CBF passou um mês aí sem BO. E agora vamos falar sobre a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Essa primeira edição realizada aí em 2025, né? Que classificou os times de 2021 a 2024, os campeões, né, da Copa Libertadores. Temos 6 representantes da América do Sul, sendo 4 brasileiros e 2 argentinos, que foram pelo ranking da Conmebol. E os brasileiros foram Palmeiras, campeão da Libertadores de 21, Flamengo, campeão da Libertadores de 22, Botafogo, campeão da Libertadores 24 e Fluminense, campeão da Libertadores 23, né? O Palmeiras, campeão da Libertadores 21, ficou no grupo A, composto por Porto, Al-Ahly e Inter Miami. O Flamengo, campeão da Libertadores de 22, ficou no grupo D, composto por Chelsea, Esperance da Tunísia e o Los Angeles FC dos Estados Unidos. O Fluminense ficou no grupo F, composto por Borussia, Ulsan e Mamelodi Sundowns. O Botafogo, campeão da Libertadores 24, ficou no grupo B, composto por PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders. Então, tá aí, o grupo do Botafogo foi um grupo pesadíssimo, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse grupo aí. Vamos dar uma passada aí já pela primeira rodada, né? Todos os clubes brasileiros já fizeram seu primeiro jogo da primeira rodada, já estrearam na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então, vamos lá. O Palmeiras ele estreou contra o Porto, né? Um empate em 0-0, num jogo morno, onde o Porto, na minha opinião, que é o pior europeu da competição, né? Foi um jogo muitas vezes chato e sem objetividade, né? O único ponto positivo foi que o time brasileiro se entregou em campo, né? A gente viu um Palmeiras dedicado, né? Um Palmeiras que encarou realmente o Porto com vontade de vencer, mas o jogo foi fraco. O Palmeiras teve vontade, mas o Porto parecia que estava ali só jogando por jogar. E foi um jogo fraco tecnicamente, terminou em 0-0. O Botafogo ele está no grupo mais complicado para os brasileiros, né? É um grupo que tem o Botafogo, PSG, Atlético de Madrid e o Seattle Sounders, né? Que é o clube mais fraco aí desse grupo, que deve ser o saco de pancadas geral. Tanto que o PSG já jogou contra o Atlético de Madrid, né? E assim encararam aí, o Botafogo pegou o Seattle Sounders, né? Venceu, mas não convenceu, certo?
Foi um Botafogo bem fraco tecnicamente, apático em alguns momentos, quase leva um empate no final, mas o Botafogo venceu, né? Venceu no grupo e tá aí. Na minha opinião, PSG e Atlético de Madrid, eles estão no G6, né, da Europa, tá ali entre os 6 melhores clubes da Europa, que hoje eu tenho como Real Madrid, PSG, o Atlético de Madrid, Barcelona e Manchester. Para mim, esses são os melhores clubes europeus hoje em atividade. E 2 deles caíram no grupo do Botafogo. Vamos ver o que vai acontecer com o Botafogo nesse grupo. Vamos torcer para que o Botafogo se classifique, né? Na nossa torcida deve passar PSG e Botafogo. O Atlético de Madrid deve rodar aí, mas vamos ver como que o Botafogo vai se apresentar contra o Atlético de Madrid e o PSG agora, né? Que são os próximos adversários. Já o Flamengo, o Mengão, o Mengudo, o grande campeão, o melhor time do mundo, ele iniciou bem a Copa, venceu por 2-0, né, ontem à noite o Esperance, com 2 gols, né, 2-0, gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. Né. Agora ele vai enfrentar o Chelsea pelo topo do grupo D, nessa sexta-feira às 15 horas. Eu achei uma boa estreia, né, o time se apresentou bem, fez os gols e soube cadenciar o jogo quando necessário. Né? Fez o gol no primeiro tempo, cadenciou o jogo, tal, tentou ali marcar, não conseguiu. Beleza, levou para o segundo tempo, voltou com vontade de jogar. Teve alguns apagões no segundo tempo, normal do Flamengo. Infelizmente é o Flamengo que a gente tem se habituado a ver com esses apagões. Mas conseguiu fazer o segundo gol com o Luiz Araújo, um golaço, diga-se de passagem. E ficou de bom tamanho, né? E assim foi, né? O Flamengo deu pro gasto, estreou. Toda estreia é uma estreia tensa, nervosa, principalmente para os clubes brasileiros que participam desses torneios. A gente é acostumado a jogar mais aqui na nossa realidade, e aí, quando a gente pega esses times de fora, sempre bate essa insegurança, esse estresse para estrear. Mas o Flamengo, na minha opinião, ó, estreia top, valeu, show de bola, gostei muito. 3 pontos na bagagem, e agora o próximo jogo do Flamengo é perante o Chelsea. Fluminense ele estreou também contra o Borussia Dortmund, né, que é o europeu do grupo do Fluminense, e foi uma estreia de bom tamanho para a equipe, né, porque foi um jogo que o Fluminense se apresentou sim muito bem, né, teve iniciativa de jogo, foi para cima e tudo, não conseguiu fazer o gol, o jogo terminou 0-0, mais um empate para os brasileiros. Então Palmeiras empatou, Fluminense empatou, Flamengo venceu e Botafogo venceu também. Então essa foi a estreia dos brasileiros na primeira rodada da Copa do Mundo da FIFA, e agora vamos para a segunda rodada, né? Segunda rodada vem aí já confrontos, no caso, para o Flamengo, confronto com o europeu, né? Uma vez que, e o Botafogo também deve pegar um europeu, uma vez que o Fluminense já pegou o Borussia, o Palmeiras já encarou aqui o Porto, então vamos para a segunda rodada para a gente começar a ter ideia de como vão ficar os grupos, quem fica primeiro, quem fica segundo, né? O grupo que o Flamengo, por exemplo, cruza é complicado, né? Tá aí, o Bayern de Munique meteu 10, né? Tá certo, era um clube amador e tudo, mas meteu 10. Então, o Flamengo tem que fazer tudo para terminar em primeiro do grupo, para poder se livrar do Bayern, né? O Bahia de Munique. Então, na minha opinião, os brasileiros eles têm sim condições claras de avançar à próxima fase, a fase eliminatória, as oitavas, né? Pois passam 2 em cada grupo, né? E além dessa disputa esportiva, há um grande impacto comercial e visibilidade global para os clubes, né? É muito importante essa divulgação para que o mundo conheça como é praticado o futebol no Brasil, né, hoje em dia. Tem exposição de patrocínios, exposição de marca dos clubes e oportunidades de mercado. Então é muito importante que os clubes se apresentem bem, que as torcidas façam essa festa bonita que vem fazendo nas arquibancadas, e vamos para cima. Agora vamos para a segunda rodada e vamos para a terceira e vamos classificar. A nossa torcida é que os 4 brasileiros passem para as próximas fases, né, para as oitavas de final. E agora nós vamos falar dele, do malvadão, do mengudo, do coisa ruim,
do melhor time do mundo. Vamos falar do Mengão, do Flamengo, né? O Flamengo venceu e estreou muito bem nessa Copa do Mundo de Clubes, né? Impôs o respeito perante a imprensa mundial, né? O resultado foi um Flamengo 2, Esperance 0. O Flamengo estreou com o pé direito no Mundial. Dominou o Esperance e venceu por 2-0. O time mostrou autoridade tática e intensidade ofensiva, principalmente no primeiro tempo, abrindo o placar com De Arrascaeta, e já no segundo tempo ele chegou a dar aquela, como eu já falei anteriormente, aquelas desligadas, né? Não é um salto alto, o time desliga, desconcentra, né? Ele desconcentrou um pouco e deu esperança ao Esperance, como disse o narrador durante a transmissão do jogo. Mas logo em seguida o Flamengo começou novamente a fazer transições de jogada, e com o Luiz Araújo, um belíssimo gol do Luiz Araújo, deu números finais ao placar, fazendo 2-0. Arrascaeta foi eleito o homem do jogo, mas para mim, na minha opinião, o homem do jogo foi o Luiz Araújo. Ele estraçalhou com o jogo, ele se apresentou, ele deu passes, ele fez uma apresentação muito, muito, muito boa. E para mim, o homem do jogo foi o Luiz Henrique, né? Luiz Araújo, perdão, que Luiz Henrique? Luiz Araújo, o homem do jogo, o homem do Mengão. E agora teremos um Flamengo versus Chelsea, valendo a liderança do grupo nessa sexta-feira, dia 20, às 15 horas. Lembrando que lá na Fraternidade você pode acompanhar o jogo lá com a galera, torcida 100% flamenguista, Fraternidade em Petrolina, né? Foi massa, ontem eu estava lá fazendo a transmissão ao vivo, nós fazemos a transmissão também agora, direto ao vivo da Fraternidade no canal da Fraternidade. A gente vai deixar o link aí na descrição para vocês verem como foi e acompanharem esse próximo jogo, né, Flamengo e Chelsea. A gente vai fazer novamente a transmissão lá direto da Fraternidade. E agora vamos falar um pouco sobre a nossa expectativa para esse jogo, né? O Chelsea também venceu na estreia, então a partida contra os ingleses vale a liderança do grupo D. Chelsea venceu por 2-0, o Flamengo também venceu por 2-0. Por que o Flamengo está na liderança do grupo? Número de cartões amarelos. O Flamengo tem um cartão a menos que o Chelsea, por isso o Flamengo é o líder do grupo. É uma liderança muito fraca, mas é líder do grupo, isso é o que vale. Então, o jogo será o verdadeiro teste de fogo. O Chelsea tem uma base jovem, física e veloz, enquanto o Flamengo aposta na posse de bola, na criatividade e na experiência. O meio-campo rubro-negro será fundamental para controlar o ritmo da partida. Filipe Luís se diz confiante e elogia a postura tática. O técnico Filipe Luís elogiou a aplicação tática do time e disse que a equipe está pronta para encarar qualquer adversário. Segundo ele, o Mundial exige equilíbrio emocional e inteligência coletiva. O Flamengo aprendeu com os erros do passado. O discurso de Filipe Luís reflete o amadurecimento do elenco. Em outras oportunidades, o time chegou como favorito e tropeçou por falta de foco. É isso que a gente fala, desses apagões que o Flamengo tem durante os jogos, né? Essa falta de foco. A gente viu ontem, só que foi um apagão um pouco mais rápido, né? O time apagou e acordou rapidamente. Contra o Chelsea tem que ser apagão zero. Se o time der um apagão desse, fatalmente vai levar gol na partida. Então, o time tem que entrar ligado, né? Concluiu Filipe Luís que o Flamengo está mais cascudo, mais pragmático e consciente do que precisa fazer em cada jogo. A gente vê essa evolução no Flamengo mesmo, né? Com a contratação de vários jogadores europeus, de nível europeu, como a chegada do Jorginho agora já deu uma cara nova ali, aquele meio campo do Flamengo, aquela saída de bola, combate e tudo. Realmente é uma consciência que o jogador europeu tem, que o jogador sul-americano hoje não tem, né? A torcida do Flamengo dominou Orlando. Que festa linda, festa maravilhosa, né? Foram mais de 22 mil torcedores do Flamengo dentro do estádio, né? Criaram um clima completo de Maracanã. Dava para ouvir na transmissão os gritos de incentivo que a gente costuma escutar no Maracanã. Dava para ouvir as músicas do Flamengo. Foi um clima realmente de Maracanã em pleno Mundial, né? A imprensa ficou surpresa com a mobilização e a festa da torcida brasileira, cantos que ecoaram por toda a cidade. Presença massiva da nação é um diferencial emocional. O apoio nas arquibancadas contagia o time e coloca pressão nos adversários.
Isso pode ser decisivo nos jogos grandes, como contra o Chelsea. Isso. A torcida do Flamengo tem que comparecer, tem que ir ao estádio, tem que encher o estádio e colocar pressão em cima do Chelsea e mostrar que o mando de campo é do Flamengo e que o Flamengo vai mandar no jogo. E não deixar os jogadores dormirem em campo. Isso é o principal, né? Então, nós vamos fazer aqui uma análisezinha do Flamengo e do Chelsea, né? Fiz aqui uma análise, vou passar para vocês. É o meu ponto de vista, né? Eu não sou não acompanho o futebol europeu como muita gente acompanha. Não vou falar nome de jogador nenhum aqui, porque não conheço os jogadores por nome nem nada, mas a gente fez uma avaliaçãozinha aqui, eu vou passar, né? Flamengo tem que fazer uma construção com paciência e posse ofensiva. Sem bola, o Flamengo deve jogar num 4-5-1, né? Com a linha de 4 bem definidas, os 2 cabeças de áreas e os 3 homens de meio voltando para ajudar mais, e o Pedro como homem referência de ataque, né? Isso deve compactar essas linhas. Com a bola, o Flamengo deve partir para um 3-5-2. Não, perdão. 3-2-5, né? Com um lateral sobe para apoiar e o outro fecha compondo a linha de zaga. Os 2 homens de área, da frente de área, Eric Pulgar e o Jorginho agora, fecham ali junto com esses 3 zagueiros que ficam. E lá na frente, negão, é Arrascaeta, é Gerson, é Luiz Araújo, é Bruno Henrique, é Pedro, é a galera toda. É todo mundo para cima do Chelsea. Vamos para cima, vamos para dentro. Beleza, Mengão? Bom, os pilares do modelo de Filipe Luiz, né? Posse como defesa, o controle do ritmo de bola para anular a pressão adversária. Ou seja, o Flamengo tem que ter muita posse de bola para anular o time do Chelsea, que o time do Chelsea é um time muito rápido. Os laterais são participativos, né? Ayrton Lucas, Alexandre, Wesley, o Varela. Eles estão apoiando muito, né? E virando quase que pontas. O Varela mesmo é uma grande novidade que está sendo para a gente aí. Depois de atuar como lateral esquerdo, como volante, ele se apresentou ontem como lateral de muito apoio, estando sempre ali, jogando quase que praticamente como um ponta. O Alexandre, que é aquele lateral mais defensivo, né? Então ele compõe bem ali atrás, geralmente jogando essa linha com o Alexandre e o Wesley apoia mais, e o Alexandre fecha essa linha de 3 zagueiros quando necessário, né? E o Alexandre trabalha mais aqui nessa composição, né? E quando joga com o Ayrton Lucas, a ideia é Ayrton Lucas e Varela. Para quê? O Varela justamente segurar mais e o Ayrton Lucas fazer mais essa força ofensiva. Então, vamos ver qual o modelo que o Filipe Luiz vai adotar contra o Chelsea, e o Flamengo deve jogar dessa maneira aí, né? A meia do Flamengo a gente já sabe como é, né? Uma meia criativa, né? Arrascaeta e Gerson ali controlando aquele meio campo, pensando, distribuindo bolas. Arrascaeta cada vez mais próximo da área também, sendo esse homem gol que ele está sendo. E a saída de jogo sempre com Eric Pulgar e o Jorginho. Pô, que refino de bola! Meu Deus do céu, que refino de bola o passe do Jorginho. Uma coisa, assim, é outro nível, é outro patamar de futebol praticado, né? E vamos com uma pressão pós-perda coordenada, né? Tentativa rápida de recuperação. Eita porra, eu vou lembrar 2019, o velho. Perdi a bola, já ia em cima para poder tentar recuperar, que a melhor defesa é o ataque, né? Pontos fortes do Flamengo: entrosamento ofensivo entre Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Pedro, capacidade de controlar o jogo com posse e toque curto, uma boa movimentação sem bola para gerar superioridade numérica nos corredores, né? As fragilidades do Flamengo. O Flamengo tem sim as fragilidades, né? Que é a vulnerabilidade nas costas dos laterais, Ayrton Lucas e Wesley, que são laterais bem ofensivos. Por isso essa necessidade, a meu ver, de se jogar com o Ayrton Lucas no outro lado, é bom que seja o Varela. Se jogar com o Wesley do outro lado, é bom que seja o Alexandre, para contrapor isso aí, para não estar os 2 laterais apoiando ao mesmo tempo, senão vai ser um Deus nos acuda. As transações defensivas do Flamengo, elas ainda são lentas na primeira linha, né? E se for quebrado, então, é um Deus nos acuda. Então, com
Com o Léo Ortiz a gente já tem uma saída de bola que o Léo Ortiz é um meio campo na zaga, né? Mas essa saída do Flamengo ainda continua lenta, né? Muitas vezes é uma ligação direta e não são jogadas tão trabalhadas. Então essas são as fragilidades do Flamengo. Vamos falar agora um pouco aqui sobre o Chelsea. Agora chegou aquela hora que eu não vou falar nome de jogador nenhum, porque eu não sei os nomes, só sei a maneira que eles estão dispostos em campo, né? A estrutura tática do Chelsea é de intensidade, transição e força física, né? Com uma estrutura tática de 4-3-3, de um moderno com mobilidade no meio. Então ele tem aquela linha defensiva de 4, 3 e 3. Só que esses 3 adiantados, eles voltam, compõem o meio campo, muitas vezes pode ser ele pode ficar aí com 5 homens no meio, 4 homens no meio, ou simplesmente os homens do meio também podem aumentar essa efetividade de ataque e passar para um 4-2-5. É um time bem veloz e bem móvel, esse do Chelsea, né? Os pilares, né, do técnico é a transição veloz, é um jogo direto, vertiginoso, né? Direto, é um jogo vertiginoso. Ele está sempre procurando, sempre partindo para cima, sempre indo em direção ao gol, aproveitando as pontas, né? As pontas dele são rápidas para poder converger a bola para a área. Então o Flamengo fica ligado nas bolas aéreas também, viu? Marcação adiantada, pressão no campo adversário com coberturas altas. Ou seja, eles praticam o futebol parecido com o do Flamengo. Perdeu a bola, já pressiona para tomar a bola e já continuar sempre se mantendo no ataque. Os volantes, eles são físicos e técnicos. Eles iniciam a construção e combatem. São volantes que estão ali, eles pegam a bola e já sabem onde está o companheiro para poder fazer a abertura de jogo, uma inversão, sempre algo desse tipo. Então tem que ficar muito ligado. Principalmente o Jorginho, que está vindo, enfrentou o Chelsea recentemente, né, que ele estava no Arsenal, então já vai poder dar uns toques ao Filipe Luís aí de como funcionam essas transições do Chelsea, né. Os laterais são agressivos e sobem muito, então é aquela coisa, tem que ter muito físico, né, o time tem que, os jogadores do Flamengo tem que saber correr nesse jogo para não se cansarem em demasia, né. Os pontos fortes do Chelsea, a transição ofensiva mortal com poucos toques, a compactação defensiva e uma boa recuperação de bola no meio campo. Os atacantes são móveis, trocando constantemente de posição, não é aquele atacante fixo que fica ali parado, não, são aqueles atacantes que, como lembra muito, rapaz, de novo, vai me lembrar muito aquele Flamengo, né, de Pedro e Gabigol que ficavam trocando de posição, Bruno Henrique, tal, você tava aqui, tava ali, tá, tudo. É aquilo ali. Então, o Flamengo tem que ficar bastante ligado no Chelsea com esse tipo de situação aí, né? Mas eles também têm fragilidade, né? Quando pressionado na saída, eles podem cometer erros técnicos, principalmente goleiros e zagueiros. Não tem técnica apurada. Então, Flamengo perdeu a bola, abafa, vai em cima, abafa os zagueiros, não deixem os zagueiros do Chelsea pensar, não deixem, dê espaço para que eles toquem a bola, né? E se eles não encaixarem a marcação no meio campo, eles vão ceder os espaços por dentro, aquele espaço que o Pedro tanto precisa. Então, vamos movimentar bastante ali o meio campo para poder a gente conseguir tirar proveito dessa fragilidade do Chelsea. Bom, eu fiz aqui um duelo tático, né, da chave de partida, onde eu tenho aqui o aspecto da posse de bola. A posse de bola, como é o Flamengo? O Flamengo ele domina com toques curtos e triangulações. Já o Chelsea é aquele jogo, ó, jogo rápido e vertical, sempre em direção ao gol. O Flamengo fica naquelas triangulações, toque de bola, passe lateral, aquela coisa toda. Como é a criação? A criação no Flamengo, os meias eles criam geralmente por dentro e fazem as ultrapassagens. Já o Chelsea, eles trabalham com lançamentos e passes em profundidade, certo? A pressão no Flamengo ela é uma pressão pós-perca organizada, né? Perdeu a bola, abafa ali para tentar tomar a bola de volta. Já a pressão do Chelsea é aquela pressão alta, buscando roubar a bola o tempo inteiro. O cara tá tocando a bola ali, tá pensando como criar, o Chelsea já vai em cima para poder tomar essa bola ali e já ser mortal na questão do ataque, contra-ataque, na roubada de bola.
Ponto fraco. Ponto fraco do Flamengo, a transição defensiva lenta, né? O Flamengo peca muito. Que saudade do Rodrigo Caio e Pablo Maria, aquelas bolas puf, 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 puf. Hoje não, a gente tem uma transição defensiva. Embora a gente tenha um passe muito bom do Léo Ortiz, a gente às vezes ainda peca nessa morosidade para sair com a bola. Já o ponto fraco do Chelsea é novamente a vulnerabilidade com a bola nos pés da defesa. Então o Flamengo tem que abafar a defesa do Chelsea, certo? Agora nós vamos fazer aqui uns pontos de atenção para o Flamengo, né? O Flamengo ele tem que evitar de toda maneira perder a bola nas zonas centrais, que o Chelsea é fatal nesse sentido. Se o Chelsea pegar uma bola ali na cabeça de área, o volante perdeu aquela bola ali, aquela bola que o Eric Pulgar costuma perder sempre nos jogos do Flamengo, aquela bola vai ser fatal. Então tem que atenção redobrada nisso aí. E o Eric e o Jorginho, eles vão precisar fazer muita cobertura dos laterais. Nossos laterais, eles gostam de apoiar. Então, o volante vai ter que ora cobrir o lateral direito, ora cobrir o lateral esquerdo, e por aí vai. Arrascaeta e Gerson vão ser serão chaves para quebrar as linhas do Chelsea. Eles vão ter que sair com passes, eles vão ter que conseguir esses passes rápidos ali, ou para o Luiz Araújo, se for o caso, Bruno Henrique, quem tiver ali pela esquerda apoiando o Ayrton Lucas, seja lá quem for, para que a bola chegue ao Pedro. O confronto será uma batalha de estilos, né? O Flamengo com controle técnico e experiência, e o Chelsea com vigor físico, transição letal. Transição do Chelsea é letal, então o Flamengo tem que ficar muito ligado nisso aí. Se o Felipe Luiz conseguir neutralizar as transições do Chelsea e manter o ritmo sob controle, o Flamengo tem ótimas chances de dominar a posse e sair com a vitória. Mas se o Chelsea encaixar sua pressão e pegar o Flamengo desorganizado nos contra-ataques, aí complica, aí o jogo começa a ficar perigoso, certo? Então tá aí, essa foi a nossa análise, né, de Flamengo e Chelsea, e agora é aguardar sexta-feira, vamos torcer, vamos pra cima. E vou me arriscar. 2-1 Flamengo contra o Chelsea. Ontem eu cheguei na fraternidade, matei na hora, disse 2-0 Flamengo, um de Arrascaeta e um de Pedro. Pedro saiu, mas o Luiz Araújo foi lá e matou 2-0. E agora, vou botar aqui, 2-1 Flamengo em cima do Chelsea. Nós vamos vencer o Chelsea. Vai ser um jogo difícil, ardido. Muito obrigado. O Flamengo faz 1-0, Chelsea empata e o Flamengo consegue aumentar o placar depois. Vai ser nessa pegada aí. Me cobrem no próximo programa. Meu Deus do céu. Mas podem cobrar. Bom, então encerramos aí as notícias do Flamengo. Vamos agora, ó. Vamos para a Fórmula 1. Bom, George Russell brilhou no GP do Canadá, mas enfrentou protesto da Red Bull, né? Russell venceu o GP do Canadá, conquistando a primeira vitória da Mercedes em 2025. Porém, o chefe da equipe, Toto Wolff, criticou como mesquinho o protesto da Red Bull por suposta infração durante o safety car, né? A Red Bull enviou alertas à FIA, acusando adversários de provocarem também o Verstappen, já que ele está próximo da suspensão por pontos de penalidade. Então o Verstappen tem que abrir o olho aí, viu? A turma tá indo em cima dele, tá, né? Tentando tirar ele do sério para que ele cometa mais um errinho para poder ser suspenso aí uma corrida, né? O GP do Canadá está garantido até 2035 no calendário da Fórmula 1, mas houve uma mudança de data, né? O GP do Canadá teve uma renovação do contrato até 2035, mas a partir de 2026 a etapa será realizada em 24 de maio, alterando o cronograma e encaixando entre Mônaco e Miami. Então, quando sair aquela primeira saída da Europa rumo à América, vai a primeira parada no Canadá e depois desce para Miami. Certo? A partir de 2026. Da temporada 2026 vem várias mudanças por aí. Mais para frente a gente vai debater aqui sobre essas mudanças, como vai ficar, tudo direitinho, né? E passar aqui então para vocês a classificação da Fórmula 1 após 10 corridas, né? O líder continua sendo o Oscar Piastri, né, com 198 pontos.
O Lando Norris está em segundo com 176 pontos. Max Verstappen, da Red Bull, com 155 pontos. Com a vitória, George Russell chegou aos 135 pontos e foi para o quarto lugar. Em quinto vem o Leclerc da Ferrari com 104 pontos. Em sexto, Lewis Hamilton da Ferrari com 79 pontos. E o sétimo é o Kimi Antonelli da Mercedes com 63 pontos. Né? No Mundial de Construtores, McLaren está levando de lavada 374 pontos para a McLaren, primeira colocada. Em segundo lugar vem a Mercedes com 199 pontos. Em terceiro lugar, a Ferrari com 183 pontos. E em quarto, a Red Bull com 162 pontos. Né? A disputa entre McLaren, Mercedes e Red Bull está cada dia mais acirrada do que nunca. O campeonato deve pegar fogo a partir de agora desse segundo semestre. Né? Quando volta ali para a Europa, vamos ter agora vários GPs na Europa. Então, acompanhe sempre na Band, né? Transmissão das corridas, os treinos livres, treino classificatório, corrida sprint e os GPs sempre na Bandeirantes, né? E aqui com a gente você fica sabendo sempre na segunda-feira o que aconteceu na Fórmula 1. Beleza? E assim a gente encerra aqui a Fórmula 1 e agora vamos partir para o encerramento desse nosso episódio, episódio 5 do nosso Sport 74. Então, galera, é isso aí. Mais um Sport 74 na conta, com tudo que você precisa saber para começar bem informado a sua semana e bem humorada, que aqui sempre é naquela levada do bom humor. A gente nunca traz a notícia com cara fechada, é sempre no bom humor. Aqui a gente vai nessa pegada. Eu sou o Cleiton Darlan e semana que vem tem mais. Se curtiu, compartilha, comenta, espalha no grupo do Zap. Segue a gente nas redes sociais, manda o nosso link aí para todo mundo. Nós estamos aqui trazendo informação bem humorada para você. Valeu, muito obrigado e até o próximo episódio do Sport 74.